Aqui há um atraso de vídeo, por favor, me avise aí. Sem áudio e sem imagem agora, está dizendo. Está com imagem? Está com imagem. Alô? Ah, está aí? Alô? Do tempo, né? Estamos aí com um probleminha técnico, já estamos começando. Aí, voltou, a paz do Senhor Jesus. Estávamos com um problema técnico aí, mas agora voltou o áudio. Voltou o áudio, em nome de Jesus. Viu? Estamos à paz do Senhor, agora sim com áudio, ao vivo. Nossos irmãos que já estão participando aí, quero mandar um abraço caloroso para o nosso irmão pastor Ivan Tenório de São Paulo. A paz do Senhor, pastor. Agora o senhor deve estar ouvindo. Nos diga aí, agora o áudio já voltou, o senhor deve estar ouvindo, em nome de Jesus. Pastor Ivan, que faz parte da diretoria da CADESO, da coordenadoria da CADESO do estado de São Paulo. Um servo do Senhor, bem presente. Logo, logo vai ter aí uma festividade em sua igreja, parece que é aniversário da igreja, se eu não me engano. Confirma aí, pastor, nos escrevendo, pastor Ivan. E nós vamos divulgar aqui o dia, a data, o endereço da igreja, né, para que mais irmãos possam colaborar em nome de Jesus. Estamos também com o nosso irmão Fernando Lopes, em nome de Jesus, ao vivo, Fernando Lopes de Oliveira, ao vivo conosco aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos também irmã Camila acompanhando, agora sim, com áudio, com som, todos participando. Temos também Silvana Degas, a paz do Senhor, irmã Silvana, sempre é a participação ativa, uma participação maravilhosa, em nome do Senhor. Wesley Silva também, em nome do Senhor, curtiu já o nosso programa. Vai chamando mais pessoas. O tema hoje é polêmico. O tema hoje ele vai ser analisado à luz das Sagradas Escrituras do Senhor. A Bíblia. O tema que nós temos hoje, o que a Bíblia diz sobre fofoca. Qual é o impacto da fofoca sobre as nossas vidas, sobre a igreja? Qual é o impacto de todas essas palavras que não devem ser ditas em relação aos nossos irmãos, em relação aos membros da igreja? Enfim, o tema é o que a Bíblia diz sobre fofoca. Eu quero que você acompanhe, que contribua com o texto. Será que em sua igreja, será que em sua comunidade, será que onde você participa aí, na sua igreja, no seu trabalho também, na sua escola, será que fofoca é um grande problema? Né? Acima de tudo, o que ela pode nos causar? E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a fofoca. Nós estamos aí também com a irmã Rosemary Tomé Vieira, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Marcos, estamos ao vivo. Eu quero te dizer que nesse primeiro bloco nós temos esse tema, no segundo bloco nós estaremos com o pastor David White, trazendo mais da sua experiência, ele que teve há pouco tempo agora no Paraguai, em Dourados, enfim, né, em todas essas cidades aí antes de atravessar para o Paraguai. Esteve conosco no programa anterior, né, não segundo agora, mas o anterior, e vai falar um pouquinho da sua experiência. Pastor Ivan Tenório, sim, dia 11, 12 e 13 de maio, o senhor estará conosco no dia 11, aniversário da igreja. Amém, pastor Ivan? Estaremos juntos aí, queremos divulgar já. Pastor, digita para a gente aí o endereço da igreja, para que os irmãos que estão nos assistindo ao vivo possam participar conosco e poder ouvir e também anotar aí o endereço da igreja para participar no dia 11, 12 ou 13 de maio, aí do aniversário da igreja, o 11º aniversário da igreja, pastor Ivan Tenório, ali em São Paulo, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também está conosco Michele Sônego de Almeida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está acompanhando aqui. Vamos contribuir, irmãos, vamos participar juntos. O que a Bíblia diz sobre fofoca nesse primeiro bloco, depois pastor David White falando um pouquinho de sua experiência. E eu quero já lançar aí uma pergunta para você. Quero deixar essa pergunta. O que você pensa da fofoca?
O que você pensa da palavra mal falada? Será que isso atrapalha? Será que isso pode tirar algumas pessoas da presença do Senhor? Né? Elisama Bispo, a paz do Senhor, Elisama Bispo. Deus abençoe, estamos aqui juntos, participando desse programa. E a pergunta é esta: o que você acha da fofoca dentro da igreja? Quer dizer, é um tema forte, né? Essa palavra fofoca é um tema chato de falar, é uma palavra que muitos não gostam nem de usar, mas nós precisamos falar porque isso é uma realidade no nosso meio, né? Então eu quero te fazer essa pergunta: o que você acha? Qual é a primeira, quem é a primeira irmão ou irmã que está nos assistindo aí que vai dizer sobre a fofoca na igreja? O que você acha, né? Enquanto você pode dizer aí, fazer a tua pergunta, a tua colaboração em nome de Jesus, eu vou ler aqui o nosso primeiro texto e eu quero que você acompanhe, né? Eu vou procurar aqui o texto onde nós vamos ler em nome de Jesus. Maricel Esquincariol está também ao vivo conosco, a paz do Senhor, irmã Maricel, em nome de Jesus, saudade, viu? Participe conosco aqui, nós temos o tema, o que a Bíblia diz sobre fofoca. Vamos participar juntos, que em nome do Senhor eu quero te convidar a fazer um programa hoje interativo, onde nós possamos participar juntos, você fazendo pergunta, contribuições, falando de suas experiências relacionadas a esse tema, nesse primeiro bloco. No segundo bloco, como eu já disse, pastor David White, falando das suas experiências em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre fofoca? Irmã Camila Caldeira já diz assim, ó: a fofoca pode matar uma alma. É verdade, irmãos. Uma palavra de fofoca, que é lógico que fofoca já tem assim como tema, é uma mentira, né? Você fofocar, você inventar ou acrescentar algo a um tema que não é verdadeiro, é uma fofoca. Isso pode matar uma alma. A irmã Camila já escreveu ali, em nome de Jesus, pode matar uma alma. Quer dizer, nós vamos falar daqui a pouco sobre os estágios da fé. Nem todos nós estamos no mesmo patamar espiritual, vamos dizer assim. Jesus nos ama a todos, mas cada um tem um jeito de encarar a situação, de administrar os conflitos, principalmente os conflitos causados pela fofoca, e a fofoca realmente pode tirar alguém da igreja, pode matar. Nós não estamos falando de transferência de igreja, nós estamos falando daquela pessoa que, por um motivo de algo que foi falado, que é irreal, a pessoa abandona a igreja. E tem muitas pessoas recém-convertidos, apóstolo Paulo vai falar de neófitos na fé, pessoas que são recém-chegadas ao evangelho, que podem ser afetadas por uma fofoca. Por isso que hoje o tema é atual, o tema é polêmico, mas nós temos que falar sobre esse tema, nós não podemos nos calar. A verdade do Senhor liberta, e a verdade do Senhor vai nos libertar, porque nós vamos tratar a fofoca pelo prisma da Bíblia, da Sagrada Escritura. Muito bem, pastor Ivan Tenório, eu quero divulgar já aí o endereço da igreja ali, Assembleia de Deus, Ministério da Missão, situada na Rua Altair 59, Jardim Inamar, Diadema, São Paulo. Pastor Ivan Tenório, estaremos lá, né, no dia 11, parece que é o 11º aniversário da igreja, a Assembleia de Deus, Ministério da Missão, situada na Rua Altair 59, Jardim Inamar, Diadema, em nome de Jesus. Rosemary Tomé Vieira também diz assim, ó: fofoca mata um ministério. Irmãos, é verdade. Além não mata não só uma pessoa, porque o fogo ele começa pequeno, e se ele não for tratado, ele vai crescendo e toma conta de toda a floresta. Então, não só a fofoca mata uma alma, mas Rosemary, irmã Rose, está dizendo que mata também todo um ministério, ou mesmo o ministério de uma pessoa. Uma palavra mal colocada, uma palavra inventada, uma palavra inverídica, uma história contada sem o cuidado de você filtrar essa informação e saber a fonte dessa informação, pode matar uma pessoa. A paz do Senhor, irmão Heleno. Irmão Heleno está conosco ao vivo, em nome de Jesus também. Estamos no programa O que a Bíblia diz sobre fofoca.
Pamela Pinto está conosco, a paz do Senhor, irmã, lá de Sorocaba, muita experiência com as crianças. Irmã Pamela, o que você acha de fofoca? E as crianças? Qual é o mal que traz para as crianças quando um pai, uma mãe fala mal de alguém da igreja, ou fala mal da igreja, ou fala mal do pastor na frente das crianças? Irmã Pamela, o que você tem a dizer sobre isso? Digite aí para a gente, vamos acompanhando, vamos falar todo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago fala no capítulo 3 sobre esse assunto. É isso, irmã Rose. Nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouco no livro de Tiago também. Irmão Heleno, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos aí, irmãos, aquecendo o assunto, a fofoca na igreja. Enquanto nós aquecemos o assunto, eu quero pedir aos amados irmãos que venha abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, o livro de Salmos, que no Salmo 45, verso 1, né? Salmos 40, o livro de Salmos, Salmo 45, verso 1. Vai procurando na sua Bíblia e junto nós vamos meditar nesse tema, o que a Bíblia diz sobre a fofoca. Presbítero Ricardo Yamamoto, seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos. Presbítero Ricardo, conhecedor da Bíblia, estudante de teologia, pode nos ajudar sobre esse grande tema. A Bíblia, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a fofoca? Estamos juntos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer os nossos irmãos lá da Coordenadoria Cadeeso, nosso irmão Pastor Salles, lá da praia, em nome de Jesus, Pastor José Claves, que logo pela madrugada tem que pegar o ônibus aqui em Boituva, indo para São Paulo, em nome de Jesus, glória a Deus. Também o pastor Caetano, lá de Sumaré, pastor Antônio, aqui de Cabriúva, em nome de Jesus, de Olício, de Louveira, em nome do Senhor, pastor Ivan, que já nos acompanha aí, de Diadema, em nome do Senhor, estamos juntos. Essa é a coordenadoria do Estado de São Paulo, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, estamos no tema, o que a Bíblia diz sobre fofoca. Eu quero ler então em Salmos, no Salmo 45, e verso 1, que diz o seguinte, acompanhe aí em sua Bíblia em nome de Jesus. O meu coração ferve com palavras boas. Eu vou repetir. O meu coração ferve com palavras boas. É um salmo, é impressionante, irmãos, como esse salmo começa, né? Como esse salmo, ele já é um louvor, na verdade, ele já começa dizendo, o meu coração ferve com boas palavras. O meu coração, ele arde, ele se contenta, ele se alegra com boas palavras que venham alegrar o nosso cotidiano, que venham nos ajudar em nome de Jesus. O meu coração ferve com boas palavras. E o inverso disso também é verdadeiro, irmão Tiago. Porque assim, se o meu coração ferve com boas palavras, quando as palavras são negativas, são palavras de fofoca, são palavras que nos querem nos colocar para baixo, o meu coração entristece, o meu coração esfria. Se o meu coração ferve com boas palavras, o meu coração também pode esfriar com palavras mal colocadas ou palavras mentirosas sobre as nossas vidas e a vida dos outros. Então, irmãos, nós estamos aqui no programa, e o título do programa da Cadeeso nesta noite é O que a Bíblia diz sobre fofoca. Eu quero ler aí uma contribuição que a nossa irmã Silvana nos coloca, irmã doutora Silvana, né, formada, graduada aí em Direito, pode nos ajudar trazendo um outro viés sobre a fofoca, né, um outro viés, um outro olhar sobre esse tema. Ela diz o seguinte: a fofoca é um assunto sério. Seríssimo, irmã Silvana. A fofoca é um assunto sério. Em alguns casos, pode resultar na prática de crime, como calúnia e difamação. Então, calúnia e difamação é algo que, irmã Silvana, nos explica um pouco isso. Isso pode ser tratado até como crime. É isso que você quer dizer? Irmã Silvana, que é profunda conhecedora aí das leis, né, formada, graduada em Direito, está colocando isso. Irmãos, olha só, além da fofoca, já nos falaram aí que a fofoca pode matar uma alma,
A fofoca pode acabar com o ministério, até mesmo fechar uma igreja, porque ela começa como fogo, pouquinho pequeno, e pode se alastrar. A irmã Silvana já está nos trazendo aqui um outro lado. A fofoca pode resultar na prática criminosa, como a calúnia e a difamação. O que você acha, o que você pode contribuir com esse tema hoje? O que a Bíblia diz sobre fofoca? Será que tem muita fofoca em nosso meio? Mesmo no meio evangélico, onde deve imperar o amor de Jesus? Será que a fofoca é algo que traz consequências graves sobre a nossa vida na presença do Senhor? A paz do Senhor, irmã Esinalva Antunes, seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor, William, Silvânia, forte abraço, William, em nome do Senhor. Estamos juntos aqui, a paz profeta, em nome do Senhor, estamos juntos. Presbítero Ricardo já traz uma contribuição, está em Provérbios 6. Abre a sua Bíblia, vamos ver o que o presbítero Ricardo está nos trazendo a respeito deste tema de hoje. O que a Bíblia nos diz sobre fofoca? Vamos lá em Provérbios. Vamos em Provérbios e vamos entender aí o que o nosso irmão presbítero Ricardo Yamamoto está contribuindo. Forte abraço, irmão William. Esteja conosco aí ligadinho em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a Bíblia nos diz sobre a fofoca? Convide seu irmão, divulgue a sua página, divulgue no Facebook, divulgue aí no WhatsApp, divulgue no Instagram. Vamos juntos contribuir para esse programa com um assunto seríssimo, irmãos, seríssimo, a fofoca. O que a Bíblia diz sobre a fofoca? Vamos lá em Provérbios 6:16, é isso? Vamos lá em Provérbios 6:16. Provérbios 6:16. Provérbios 6:16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. 19, aí vem no versículo 19, verso 19: e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Presbítero Ricardo Yamamoto, isso é muito sério. Pelo que eu entendo aqui do texto bíblico, Deus está dizendo que 6 coisas aborrecem ao Senhor. 6 coisas aborrecem ao Senhor, mas a 7ª ele abomina. Quer dizer, vamos dizer que dentro do mal há um estágio aí, né? As 6 coisas são muito ruins e aborrecem o Senhor, entristecem o Senhor, mas a 7ª é abominação para o Senhor abomina. E a 7ª justamente é o que? Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, é um tema maravilhoso, um tema sério, um tema polêmico, mas que nós precisamos trazer à luz das Sagradas Escrituras. A fofoca. O Senhor abomina a fofoca. Quer dizer, seria eu inclinado a realizar ou fazer o sacrifício de tolo? Quer dizer, eu vou nas campanhas, eu tenho os meus momentos de oração, eu tenho os meus momentos de adoração ao Senhor, mas eu estou imbuído, estou dentro de um círculo vicioso, como esse texto nos diz, um círculo vicioso dentro da fofoca. Será? Quer dizer, uma coisa que Deus abomina. Será que adianta estarmos então louvando ao Senhor na casa de Deus, participando do corpo, participando do sangue, e dentro da fofoca algo que abomina? É como se nós nadássemos e morrêssemos
na praia. A fofoca é algo que tem que ser banida das nossas vidas, irmãos. Para banir a fofoca da igreja, nós precisamos banir a fofoca da nossa própria vida. Entenda que o Senhor está dizendo que 6 coisas ele aborrece ao Senhor, e a 7ª ele abomina, que é justamente a falsa testemunha que fala palavras mentirosas. E o que é a fofoca, senão algo mentiroso ou algo que é colocado no lugar errado para prejudicar. O nosso irmão William também está dizendo que Provérbios 21, 23 vai ter alguma coisa a falar sobre isso. Fale aí, contribua conosco, irmãos. Convide os irmãos para estar conosco nesse tema, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe. Eu vou pedir para você agora que está nos assistindo, compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo agora, para que mais pessoas possam participar conosco e mais pessoas possam ser impactadas com esta palavra, com este tema, né, para tirar definitivamente isso do nosso meio, porque isso é demoníaco, irmãos. Jesus aborrece, abomina a fofoca na igreja. Deixa eu ver aqui, deixa eu pedir para o Tiago voltar um pouquinho, porque eu quero ver lá, acho que foi Provérbios 21, que William, Provérbios 21, Provérbios 21, Provérbios 21, William, Provérbios 21, 23, ok, pastor, thank you. 21, 23. Vamos lá ver o que o William vai nos trazer através da palavra do Senhor sobre esse tema. O que a Bíblia diz sobre fofoca. 21, 23. Que diz o seguinte, de Provérbios. O que guarda a boca e a língua, guarda as angústias da sua alma. Diz William, irmão William, exatamente isso. Quando eu guardo de falar coisas ruins, eu guardo a minha alma da angústia. Porque eu não sei se você sabe, o maior prejudicado com a fofoca é o fofoqueiro. Porque isso vai voltar contra ele. E todo mundo vai saber quem é que está mentindo. Porque, irmãos, a mentira não se sustenta. O Espírito Santo não deixa a mentira se sustentar. O Espírito Santo não deixa no meio da igreja a mentira prevalecer. Logo, o fofoqueiro, se ele não tem um trato com Deus, se ele não tem um trato com ele mesmo, ou se a direção da igreja não trata isso à luz da palavra de Deus, ele é que é prejudicado. Então, quando eu guardo a minha boca de falar o mal contra alguém, eu guardo a minha alma da angústia. Muito boa sua colaboração, irmão William, em nome de Jesus. A irmã doutora Silvana está aqui com muito bem, já fez uma pesquisa aí, muito bem, falando sobre calúnia e difamação. Irmãos, você já pensou que a fofoca pode terminar em crime? Eu e você podemos responder judicialmente sobre a fofoca, sobre a calúnia. Olha lá o que a irmã Silvana escreve. Calúnia, difamação e injúria são considerados crimes contra a honra. Artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Caso da calúnia, não só o caluniador, mas quem divulga a calúnia, sabendo que ela é falsa, também pode participar deste ato de condenação, ser condenado. Olha, irmãos, agora eu vou trazer uma coisa importante aqui. Para que haja um fofoqueiro na igreja, precisa haver pessoas que levem essa fofoca adiante. Porque uma vez que o fofoqueiro ele é repreendido pela primeira pessoa que ele procura, ele começa a se retrair. Então isso, de uma forma educada, de uma forma maravilhosa, a gente pode ensinar o irmão, sempre com carinho, irmãos. Nós não estamos tratando aqui, né? Nós estamos falando da fofoca. Nós estamos falando da fofoca dentro da igreja. O meu irmão, e às vezes, muitas vezes eu posso errar nisso, e muitas vezes eu errei. Mas nós temos que corrigir a rota da nossa vida. Temos que corrigir a rota da nossa vida. Há também uma contribuição aí do irmão Tiago, que ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Olha que coisa
maravilhosa. Irmãos, vamos contribuir. Nós estamos num programa que vai falar sobre a Bíblia e a fofoca. O que a Bíblia tem a dizer sobre a fofoca? O nosso irmão William está dizendo assim, o que leva a fofoca também é considerado um fofoqueiro. Concordo em nome de Jesus. Irmã Edna, paz do Senhor, seja bem-vinda. Verdade verdadeira, irmã. Isso daí, irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não estamos aqui para falar contra a vida de ninguém. O nosso foco hoje é fofoca. E isso tem que acabar no nosso meio, em nome de Jesus. Na tua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, no nosso ministério, nas nossas vidas, isso tem que acabar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, olhar. Eu quero trazer um tema aqui que se encontra no último livro antes de Apocalipse, que é o livro de Judas, que vai. Vamos conosco lá, abre a sua Bíblia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, quantos irmãos, quantas irmãs estão muitas vezes chateadas, estão entristecidas por uma palavra mal falada, por uma palavra, irmão, que não é verdade, por uma palavra que entrou e entristeceu, e essa pessoa às vezes pensa até em sair do próprio ministério, entregar o ministério, entregar a igreja, por conta de uma fofoca. Irmãos, isso não deve reinar entre nós, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em em Judas, que é o último livro lá antes de Apocalipse. O último livro antes de Apocalipse, o livro de Judas. Tem um só capítulo e tem uma passagem muito interessante. Muito interessante. Judas, no versículo 9, nos traz o seguinte texto. Diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Isso está em Judas, né? Judas só tem um capítulo, Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Bom, o que esse versículo tem a ver com o tema em questão? Nós vamos entender se nós lermos o versículo anterior, que é o versículo 8, que diz assim, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Irmãos, o que Judas está dizendo aqui é contra aquelas pessoas que levantam contra a direção da igreja. Contra a direção da igreja, contra o presbitério, contra os pastores, contra os evangelistas, contra o ministério. As pessoas se levantam. Judas está tratando daqueles que se levantam contra a direção da igreja. E quando ele fala disso, ele completa no versículo 9, trazendo algo muito interessante, que o arcanjo Miguel, quando contendia, disputava com o diabo, a respeito do corpo de Moisés, ele não proferiu palavras de juízo, de maldição contra o diabo. Quer dizer, ele está dizendo assim, irmãos, tem pessoas que falam mal do pastor da igreja, falam mal da direção da igreja. E enquanto que a palavra diz assim, Judas está dizendo assim, algumas pessoas, entre quais eu conheço muitos, falam mal da igreja. Mas eu quero te dizer que nem o arcanjo Miguel contra Satanás falou mal de Satanás. Olha a comparação que a palavra de Deus nos traz aqui. Então, irmãos, que a nossa boca seja pura para falar a verdade, para falar o amor de Deus. Jesus está voltando, nós não temos tempo para ficar nesse engodo da mentira, da fofoca. Nós não temos tempo para isso. Muitas pessoas estão precisando ouvir o amor, o evangelho. Precisamos contribuir, irmãos, que nós sejamos alertados e preparados para o Espírito Santo do Senhor, para não entrarmos neste engodo, que é o engodo da mentira, da fofoca, em nome de Jesus. O tema de hoje no programa Cadê Esse? É um tema polêmico, mas atual e precisa ser tratado. O que a Bíblia diz sobre a fofoca? Muito bem, irmãos, eu quero ler também no livro de Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19 e 16, em nome de Jesus. Levítico 19 e 16. Livro de Levítico, capítulo
19 e versículo 16. 19, 16. Vai dizer o seguinte. 19, 16. 19, 16 de Levítico diz o seguinte: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Eu vou repetir isso. Levíticos 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é um mexeriqueiro, irmão? É um fofoqueiro. Mexeriqueiro é aquele que vai falar mal, ele vai falar uma história inverídica, vai se utilizar de algo que não sabe de onde veio a informação, acrescentar algo. Isso não pode estar no nosso meio, isso não pode fazer parte da nossa vida. A Bíblia condena radicalmente a fofoca em nome de Jesus. Irmãos, em instantes, nós estamos no programa Cadeja, para quem está chegando agora. Em instantes nós teremos aqui o pastor David White, falando um pouco da palavra de Deus, a sua experiência missionária. Pastor David White, que é lá da cidade de Chicago, Estados Unidos, estará conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que está nos acompanhando, tem algo mais a dizer, em nome de Jesus? Olha lá, a irmã Silvana também tem algo a dizer sobre o que a Bíblia diz sobre a fofoca. Ela diz assim, Provérbios 26, 17 diz assim: como alguém que decide pegar um cão pela orelha, assim sofre aquele que mete em questão alheia. A grande maioria das fofocas são assuntos alheios ao fofoqueiro, ou seja, não tem nada a ver com ele. Irmã Silvana, concordo, pura verdade. Muitas vezes o assunto que é tratado pelo fofoqueiro não tem nada a ver com ele. E muitas vezes quando ele vai no culto, o Espírito Santo vai falar na igreja sobre fofoca, ele diz assim: que pena que aquele irmão não veio, porque essa palavra é para ele, não para mim. Geralmente ele age assim, porque ele projeta na vida das pessoas todo o mal que ele sente por dentro. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus vai tratar com as nossas vidas para melhorarmos em nome de Jesus. Presbítero Ricardo Yamamoto, Salmo 34. Salmo 34 também vai dizer, vai falar sobre a fofoca. 34:13. 34:13 vai dizer o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Muito bem, presbítero Ricardo Yamamoto. Olha, irmão, participação aí muito boa da irmã Silvana, presbítero Ricardo, todos os obreiros, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já vou convidar o pastor David White para sentar aqui do meu lado, para nós então irmos já para o segundo bloco. Ele vai ficar um pouquinho aqui do meu lado e logo ele já vai começar a falar no segundo bloco. Pastor David White, please. Ele está chegando aqui. O Tiago diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu só consigo ler até ali. Amém. É isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. O nosso irmão Heleno também está participando, nos dizendo que o Salmo 101, verso 5, Salmo 101 e verso 5, Salmo 101 e verso 5, Salmo 101 e verso 5, vai dizer o seguinte: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Irmãos, que palavra é essa? Presta atenção nessa palavra. O Senhor está dizendo que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Você vê que palavra forte é essa, irmãos?
Que palavra forte é essa? Daqui a pouco, in few minutes, you're going to receive Pastor David. Em alguns minutos nós já vamos receber o Pastor David. Nós já estamos fechando esse primeiro bloco. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que tratarmos este assunto, que é um assunto difícil, um assunto polêmico, um assunto que muitos não gostam de falar, à luz da palavra de Deus. Nós temos que tratar isso à luz da palavra de Deus. E é isso que os nossos irmãos estão falando. Lembrando, irmãos, que uma fofoca, ela pode começar como uma brasa bem pequenininha, acender, ir crescendo, 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 e tomar toda a igreja, toda a comunidade. Daqui a pouco, irmãos, a fofoca está se alastrando pela igreja, ninguém sabe mais o que falou. Quem conta um conto aumenta um ponto. Daqui a pouco, toda a igreja está tomada de uma história inverídica, irreal, que ninguém consegue provar, e quando você vai atrás, todo mundo fala assim, não sei quem falou, mas estão me dizendo. Então, assim, irmão, a fonte ela é ilegítima, a fonte ela é mentirosa, não existe fundamento para então sustentar uma história inverídica. Nosso irmão Tiago diz assim, ó, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 26:20. Está vendo, irmãos? Isso nos dá como nós temos que tratar a fofoca, né, dentro da igreja ou nas nossas vidas. Como é que nós tratamos? Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Quer dizer, toda vez que um fofoqueiro chega em nossa vida e ele é repreendido, ou você simplesmente não repassa aquela história inverídica, aquela história duvidosa, você está cortando o fluxo de Satanás sobre a igreja, em nome de Jesus. Entendeu? Então, nós trabalhamos com a premissa de que eu e você, nós podemos cortar o fluxo da fofoca. Irmã Camila diz assim, não emprestamos nossos ouvidos a estes que proferem mentiras. Irmãos, nós não temos tempo a perder. Em nome do Senhor, nós não temos tempo a perder, em nome de Jesus. Agora sim, no segundo bloco, nós temos aqui o pastor David White, missionário, esteve agora no Paraguai, esteve recentemente em Dourados, está aqui ao meu lado, pastor David White. Peace of the Lord, you are welcome here in this program. Aliás, you are the producer of this program. Say hello to people that is watching you. Good evening and peace of the Lord. Boa noite e a paz do Senhor. It is great to be able to spend this time with you tonight. É muito bom gastar esse tempo, passar esse tempo com você esta noite. It was wonderful seeing the power of God move in Dourados in Paraguay. Eu vi o poder de Deus se mover ali em Dourados. Pastor David, Heleno Pinto, give a hugs to Pastor David. I met Pastor David in Dourados. E minha vida é outra. My life is changed. Oh, hallelujah. Aleluia, irmão Heleno. Hello. Peace of the Lord, Helano. Yes. Helano, hallelujah. God bless you. Peace of the Lord. Big hugs for you. Big hugs. Paz do Senhor, irmão Heleno, ele está dizendo, e um grande abraço em você, irmão Heleno, aí de Dourados. A minha vida transformou, a palavra de Deus nos transforma, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, pastor. Tell about your histories in Dourados, what God did there. Eu estou perguntando para o pastor, pedindo a ele que fale um pouco sobre a história, os acontecimentos lá na cidade de Dourados ali, depois ele foi para o Paraguai. Fale para a gente, tell us, pastor, about Dourados. Dourados, I met many amazing people. Em Dourados eu encontrei pessoas maravilhosas, fantásticas. And they loved worshiping Jesus Christ. E eles amam adorar Jesus Cristo. Eles amam Jesus e adorar Jesus Cristo. And in the worship, the presence of God fell. Então a adoração, nessa adoração lá em Dourados, a presença de Deus veio, desceu. And it made a great atmosphere. E fez uma grande atmosfera ali naquela igreja. For people to receive the word of faith. Então pessoas receberam a palavra da fé. That lives would be transformed. E
e vidas foram transformadas. People set on fire by the Holy E Spirit. pessoas foram impactadas pelo fogo do Espírito Santo. And many great healings happened, Pastor. E grandes milagres, grandes curas aconteceram lá, pastor. Many lives were transformed that will last a lifetime. Muitas almas foram transformadas ali até no último minuto. And I believe missions was set on fire in people's hearts there. Então eu acredito realmente que a missão foi colocada no coração das pessoas ali em Dourados. It was amazing, Pastor. Foi maravilhoso, foi magnífico, pastor. Oh, glórias. Helena, oh, glórias. Hallelujah. Aleluia. E, então esse é o pastor David White, esteve agora pregando em Dourados. Logo estará possivelmente glória a Deus. Cristiane Melo, glória a Deus, irmã Cristiane Melo, seja bem-vinda em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor David White, logo estará lá em Portugal pregando a palavra do Senhor. Pastor, what more did you do there in Dourados or Paraguay and everything? A lot of the time was either spent with people, ministering personally and talking to them, building relationships, or was, in the churches. But a great desire, and I know the Word of God saying, going into Paraguay and minister the gospel. This is the biggest thing. I believe God has a great work to do in Paraguay. Nós estivemos então estivemos em muitas igrejas ali em Mato Grosso, né? Mas nós recebemos a confirmação pelo Espírito Santo de Deus que nós temos que ir ao Paraguai pregar a palavra. Ele esteve no Paraguai, mas ele está dizendo que ele quer voltar ali no Paraguai para pregar aquelas pessoas. Parece que, segundo relatos, parece que 2%. É isso, irmão Tiago? Just 2%. Só 2% da população do Paraguai são evangélicos. Só 2%. Olha aí, irmãos. Eu vou repetir, 2% das pessoas no Paraguai são evangélicos, né? Tem muito o que fazer, muito que evangelizar, muito que pregar o evangelho lá naquele lugar, em nome de Jesus. Nosso irmão Heleno está dizendo que eu sou de Cidrolândia. Cidrolândia é uma cidade aí, né, irmão Heleno? Eu vou pedir para o pastor David pronunciar o nome da tua cidade. Vamos ver o que vai acontecer. Cidrolândia. Hey, pastor, say the name of the city. Cidrolândia. Ay. It's going to be about as easy as Butucatucatu. Ele está falando que dizer isso é a mesma coisa que falar botucatu-catu. Okay, then I'll try it. Say it again slowly. Mas ele vai tentar. Vou dizer devagar para ele vai tentar. Cidrolândia. Cidrolândia. Aê! Yeah. Congratulations, Aleluia. Eu sou brasileiro. Ele está dizendo, eu sou brasileiro. Aí, irmão Heleno, ele conseguiu pronunciar Cidrolândia. O senhor vai vir aqui, nós vamos aí, irmão Heleno. Nós vamos dar um glória junto a ele. Irmão Heleno is asking if you can go together in Cidrolândia. I suppose it's possible. Ele está dizendo sim, é bom ir, sim, nós iremos, Where irmão. is this city? Where is the city? Onde que é essa cidade, irmão Heleno? Ele está perguntando, é no Mato Grosso, aí perto de Dourados, é isso, irmão Heleno? Fale para nós. Sou de assentamento Eldorado. Amém, irmão Heleno? Dá a paz do Senhor para os nossos irmãos aí, em nome de Jesus. Logo nós estaremos aí, viu? Se Deus quiser. Is that in Africa? Não, Eldorado não é África. This is where... Eldorado não é África. Ele não sabe muito bem aqui, irmão, dos estados, das cidades do Brasil. Eldorado é Mato Grosso. Mato Grosso. Isso, Mato Grosso. Do Sul ou... Mato Grosso do Sul ou do Norte? Mato Grosso, então é Mato Grosso. Mato Grosso, amém. Glória a Deus. And pastor, do you have some word for the people that are watching us to tell about the word of God to him today, to them? As you were speaking, God put some scripture on my heart and I would like to read it.
Quando eu estava, ele está dizendo que quando nós estávamos lendo aqui, né, nesse tema sobre o que a Bíblia diz sobre a fofoca, ele sentiu no coração de contribuir com esse tema também. E ele quer ler algo para a gente na palavra do Senhor. Helena, Mato Grosso do Sul, é isso? Amém. Glória a Deus. Hallelujah. In James chapter 3 and verse 4. Então, em Tiago, James. Tiago. Tiago, James. I can say Tiago. Tiago, yes. 4. Tiago. No, 3 verse 4. Tiago 3. Tiago chapter 3 3 and verse 4. Tiago 3, irmãos. Tiago 3 e versículo 4. I find the way that he talks about this very interesting. Ele está dizendo que da maneira que nós estávamos falando aqui sobre a fofoca, irmãos, é uma maneira muito interessante, e ele sentiu de ler conosco esse texto bíblico. He says, "Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds and are directed by a very small rudder, whatever the inclination of the pilot desires." Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. So how great a forest is set aflame by such a small fire. Isso que eu acabei de ler. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. As I travel the world, assim como eu viajei o mundo, I run into people with many different problems. Eu encontrei pessoas com muitos diferentes problemas. And when you talk to them, então quando nós conversamos com elas, it comes down to something they said to somebody or something said to them. Então elas têm dizendo que sempre tinha alguma coisa que falaram delas ou que elas falaram de alguém. Many of the problems in people's lives A maioria dos problemas na vida das pessoas is caused by the words we speak. Muitos dos problemas na vida das pessoas é causado pela palavra que elas falam. And here it talked about the ship is guided by a little rudder. E aqui a palavra de Deus está dizendo que um grande navio, ele é conduzido por um leme bem pequenininho. The Bible also describes our faith as a ship. Então a Bíblia também descreve a nossa fé como um navio. And when our tongue is used incorrectly, então a nossa fé, a nossa língua é como um leme de um navio que corrige a nossa fé, o nosso navio que é a nossa fé. It can direct our faith in the wrong direction. E pode a nossa língua nos dirigir para uma direção errada. Something we think is so small, our words. Às vezes nós pensamos que são tão pequenas, né? Palavras são pequenas. It can cause us to be shipwrecked. Shipwrecked. Yeah, the boat wrecks. Então, mas mesmo essas pequenas palavras podem nos deixar separados, sozinhos. But more importantly, mas o mais importante, the words I say, é a palavra que eu digo, could cause somebody else's ship to become wrecked. E a palavra que eu digo que faz com que outras pessoas, o navio de outras pessoas sejam corrigidas na rota. And I find that the problems of people então eu encontro o problema das pessoas is caused by the words they have spoken. É causado pela palavra que elas têm dito. Or the words that has been spoken to them. E muitas vezes por palavras que as pessoas têm dito a elas. And the words that we say. E as palavras que elas dizem. They are powerful in our life.
são poderosas em nossa vida. But they are powerful in other people's lives too. Mas também é poderosa na vida de outras pessoas. We have to guard our tongue. Nós precisamos aprender a guardar a nossa língua. Because if we use it correctly, Porque se nós usamos a nossa língua corretamente, we will make it to the other side. nós vamos para o lado certo, para o outro lado da margem do rio com o nosso navio. But if we use it wrongly, Mas se nós usamos de forma incorreta, we will never make it to our destination, nós nunca vamos chegar no nosso destino. to the shores of the kingdom of heaven. E o nosso destino é a praia. A praia, ele faz uma colocação interessante, é a praia do reino dos céus. Quer dizer, se a minha vida, a minha fé é o navio e a minha língua é o leme, se eu não souber usar o meu leme, que são as palavras boas, nunca o meu navio vai chegar no reino dos céus, que é a salvação, obviamente. You see, our words, Você vê que nossa palavra, it will either create division que a nossa palavra pode criar divisão and divide the body of Christ, e dividir o corpo de Cristo. or our words can create unity. Ou a nossa palavra pode criar unidade Together. e trazer o corpo de Cristo juntos. We are called to be one body, Nós somos chamados para sermos um corpo. and our words needs to be words of faith. E a nossa palavra deve ser uma palavra de fé. Our words need to be words of unity. A nossa palavra deve ser uma palavra de unidade. Our words need to build up the body of Christ. A nossa palavra deve construir o corpo de Cristo. You see, our little tongue Você vê que a nossa pequena língua can be used to build up the body of Christ, pode ser usada para construir o corpo de Cristo, a igreja. or our tongue Ou a nossa língua will tear down the body of Christ. pode destruir todo o edifício, irmãos, do corpo de Cristo, que é a igreja. You see, we're supposed to have the fire of the Holy Spirit in E us. se nós suponhamos que nós temos o Espírito Santo em nossa vida, And the fire of the Holy Spirit e o fogo do Espírito Santo, is supposed to encourage other people to great works. então, e o fogo do Espírito Santo nos encoraja a fazer com que outras pessoas cresçam também. My tongue is supposed to set people on fire for God. Então, a minha língua também, ela precisa falar do fogo do Espírito Santo para que esta pessoa também cresça no Senhor. My tongue is supposed to build people's lives up to move the kingdom forward. Então, a minha língua, ela também tem que levar, através do fogo do Espírito Santo, irmãos, as outras pessoas ao reino dos céus. But so many people, Mas algumas pessoas use their tongue as a bad fire. usam sua própria língua como um fogo estranho, um fogo ruim. And it burns the forest down. Então, eles botam fogo em toda a floresta e a floresta se queima toda. Pastor, I think it's time Pastor, eu penso que é chegada a hora. that we think about our tongue É chegada a hora de nós pensarmos sobre a nossa língua. and how we use our tongue as a fire. E como nós usamos a nossa língua como fogo. So many times I've heard people say, "Oh, it's only words, they do not matter." E às vezes muitas pessoas usam as palavras e não se importam com elas. Just a minute. Tá ligado no meu Facebook? Compartilha o link. Sorry, pastor. Oh, this is okay. You have Karine Correia, glória a Deus. Fábio Correia, glória a Deus, em nome de Jesus. Helvis Gabriel, glória a Deus, aleluia, está conosco aqui. Irmã Edna continua, irmã Camila, todos continuam conosco aqui no programa Cadeeso do Estado de São Paulo. Compartilhe o link, irmão. Nós estamos falando agora do poder da língua. A língua pode edificar o corpo de Cristo, mas a língua pode destruir o corpo de Cristo. A língua pode, se mal utilizada, botar fogo e toda uma floresta pegar fogo, irmãos, em nome de Jesus. Viu? Compartilhe esse link. Nós estamos falando aqui com o pastor David White, ele está falando sobre o poder da língua. O que a Bíblia diz sobre fofoca. Pastor, ok, you can go on. Anyway, Pastor, I feel it is the time right now Eu penso que está chegada a hora. Que é chegada a hora, pastor? for us and the Cadeeso ministry Para nós e para a Cadeeso, o ministério Cadeeso, a convenção to Cadeeso, commit and sanctify our tongue for God.
que nós nos comprometermos a colocar o fogo sobre a nossa língua para o crescimento, to choose para usar, to create unity with our tongue, para criar unidade através da nossa língua, to choose to build up the body of Christ, para ser utilizada para criar o corpo de Cristo, né? A igreja, and to encourage and set on fire, para encorajar os outros e enviar o fogo, to transform lives. para transformar vidas. One thing that I have seen, Uma coisa que eu tenho visto ultimamente, people in the world pessoas no mundo looking at Christians se parecendo como cristãos, and they say, the world does this, what is the difference? mas as pessoas olhando e dizendo assim, viu, mas o mundo fala a mesma coisa que vocês cristãos. Quer dizer, qual é a diferença de ser cristão ou não ser cristão, se a mesma coisa que acontece com as pessoas que não conhecem o amor de Deus é a mesma coisa com aqueles que conhecem o amor de Deus. But when we, as the body of Christ, Mas quando nós somos um só no corpo de Cristo choose to speak only words of peace, love, unity, e escolhemos falar somente com a nossa língua sobre amor, unidade, paz, it will bring the body of Christ together. então traz o corpo de Cristo juntos. And the people of the world, E as pessoas que amam o mundo they will see us as pessoas que amam o mundo vão nos ver. and say, I see Jesus Christ. E as pessoas dizem assim, agora eu vejo Jesus Cristo nelas. This is it, Pastor. É isso daí, pastor. Muito bem, estamos aqui com o pastor David White de Chicago, Estados Unidos, falando sobre o poder da língua. A língua pode abençoar, como a língua pode amaldiçoar. A língua pode ajudar a trazer a unidade do corpo de Cristo, como pode dividir tudo. Karine Correia is saying, good evening, pastor. Oh, good evening. How are you? God bless you. God bless you, Karine. Karine is from United States. Karine. Is she from United States or from Brazil? Karine, você é dos Estados Unidos ou do Brasil? Good evening, Karine. Peace of the Lord. Peace of the Lord. Diga pra gente, Karine, em nome de Jesus. Rebeca Pereira. Say hello to Rebeca. Hello, Rebecca. You are welcome. Amen. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Diane Bernardes, it's inviting you to watch Urgem. Yeah, he's my friend. he's your friend. Yeah, Pastor. So, how can you stop the tongue that tells bad things? What are the strategies to stop something like that? Estou perguntando, pastor, qual é a estratégia que nós temos para parar com a má notícia, com a língua que fale só coisas ruins, que destrói almas, que falam mal do seu irmão, fala mal de todos. Como é que nós podemos, qual é a estratégia que nós podemos ter para parar com tudo isso? The first thing, it is a conscious decision people have to make. Primeira, Conscious, yes. You have to make this decision. Realize. A primeira coisa que a pessoa tem que ter a consciência de fazer a decisão de não falar mal. When you have to have a revelation of how constructive você tem que ter or destructive your tongue can be. Você tem que ter a revelação de como você pode construir ou desconstruir tudo. We have to choose to deny our flesh. Nós temos que escolher negar a carne, claro. Because many times it's just easy to just react and say, wah, bah, bah, you know, and just. Porque é muito fácil em um momento difícil você reagir, ser reativo e bababá, brigar e xingar. É muito fácil acontecer isso na nossa vida. Maybe if someone says something to us. Talvez se alguém diz alguma coisa a você and it is offensive to us, e que é uma ofensa a você, que te ofende, we should get alone with God and spend 10 minutes on our knees praying for that person. Nós temos que sair imediatamente da presença dessa pessoa e gastar ou ganhar 10 minutos na presença de Deus a respeito disso. Because when you're praying for somebody, porque quando nós estamos orando por alguém,
it's difficult to say something bad about them. Porque quando nós estamos orando ao nosso Deus uma oração verdadeira, é difícil falar alguma coisa ruim sobre essa pessoa. This is what I recommend. É muito importante isso é o que eu recomendo, ele completa. Isso é muito importante, irmãos, ter o nosso momento de adoração, seja ele como for, na nossa sala, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, né? Na nossa casa, na nossa escola, faculdade. Achar um momento onde nós possamos orar, né? A Bíblia vai dizer que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, nós temos que orar por aqueles que nos trazem injúrias, né? Porque o amor de Deus é diferente do amor que nós encontramos no mundo de uma forma geral, assim, né? O amor de Deus é aquele amor que ele é incondicional, ele não precisa de condição, e nós não temos que amar alguém porque alguém nos ama. O amor de Jesus faz nos amar alguém, mesmo que essa pessoa não nos ame. Então o pastor David está dando aqui uma dica, né, uma estratégia de não ser reativo. Quando você recebe uma injúria, em vez de você já replicar, já responder à altura, né, aquela coisa toda, você parar 10 minutos, se ausentar, orar por essa pessoa e voltar. Você vai ver que quando você ora por esta pessoa, você está na presença de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o pensamento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amen. I don't know what you said, but amen. Ele disse, eu não sei o que você disse, mas amém. I'm telling about Philippians 4, chapter 4 and verse 7. Philippians is good. Eu estou falando sobre Filipenses, capítulo 4 e versículo 7. Ele falou assim, Filipenses é muito bom. Pastor, sometimes you waste so much time, too much time, talking about bad things and people are dying outside. What do you think about? Aí eu estou dizendo para ele assim, pastor, às vezes a gente gasta, desperdiça, né, muito tempo falando mal, falando de coisas que não agrega nada à nossa vida, e pessoas estão morrendo aí fora. O pastor esteve na África, numa condição, as pessoas vivem lá numa condição miserável, né? Então eu perguntei para ele o que ele acha disso. What do you think about it? I think what you said is very true. Eu compreendo que o que o senhor disse é muito verdade. There's many different things that cause people to use their tongue wrong. As pessoas às vezes usam a língua de uma forma diferente. And one of them is jealousy. E uma delas é por conta dos ciúmes. Unfortunately, in the church, there's a lot of jealousy. Infelizmente, dentro da igreja há pessoas ciumentas. Oh, I like his gifting, I like his position. Pessoas ciumentas dizendo assim, olha, eu gosto da posição dele, eu gosto do que ele recebeu, eu gosto do dom que ele tem. Instead of talking to you, I go talk to him. E em vez de falar com uma pessoa que recebeu, que tem aquele dom, que tem aquela pessoa, eu vou falar com outra pessoa a respeito dele. If we are about going out and saving people's lives from destruction. Então, no lugar disso, nós deveríamos estar nas ruas pregando o evangelho da salvação, o amor de Deus para as pessoas que estão sendo destruídas, estão morrendo. We wouldn't have time for this type of wrong talk. Então, quando nós fazemos isso, nós não temos tempo para as más conversações. You see, you are called to what God has called you to be. Então você é chamado para aquilo que Deus te chamou. And God has called me to what I've been called to be. Então eu fui chamado para aquilo que Deus me chamou, ou seja, aquilo que é meu é meu. We just need to work together for souls. E nós temos que nos juntar, irmãos, para irmos às almas, buscar as almas. And if we're busy fighting and arguing, mas se nós estamos ocupados só nas nossas brigas internas, talking about each other and having problems, e falando uns aos outros e causando problemas entre nós, how are we going to be effective at winning the lost for Jesus Christ? Como que nós podemos ser eficazes para ganhar aqueles que estão perdidos lá fora? We don't matter. It's the lost souls. Não importa se são pessoas que estão perdidas. They are in need of the love of Jesus Christ. Não importa a condição delas, elas precisam do amor de Jesus Cristo. But if we are exercising something that is not the love of Christ, which is hatred. E se nós ficarmos exercitando aquilo que não é o amor de Deus, né, que é o ódio, por exemplo. Yeah, if we're speaking words of anger and hate towards each other. Se nós ficarmos falando sobre a raiva, sobre o ódio um para o outro.
How can a river of love flow out of that? Como que o rio do amor pode fluir sobre nós, em nós? We have to make a conscious decision, Pastor. Nós temos que tomar uma decisão consciente. This is it. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, exatamente isso. Muito bem, a paz do Senhor, irmão Ailton Mendonça está acompanhando aqui. Irmã Silvana tem uma colocação aí, a palavra de Deus em Mateus 12:34, que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes nosso coração está cheio de amargura e acabamos derramando amargura sobre nós. The mouth speaks what the heart is. Yes. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Is English. Isso, Yes. ele está dizendo que é exatamente isso. A nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Agora, irmãos, muitas pessoas estão se perdendo, né? O mundo está se acabando em guerras. Nós, no noticiário, nós ouvimos um noticiário aí que, né, a Síria, as crianças, quando nós olhamos para aquelas crianças, irmãos, perdendo, as pessoas perdendo nas guerras, né, na guerra civil, né? Não precisamos ir longe, não, mesmo aqui no Brasil. E às vezes nós gastamos tempo, perdemos tempo com coisas tão banais, esquecemos do amor de Cristo, que as pessoas precisam receber o amor de Cristo. Pastor David, what else? What else? Pastor, if I have to tell you, if I have to preach the love of God, I preach the love of God in church and the streets and everything. And people that are receiving the love of God see us in a hungry talking after that. What is the impact of this action? Estou perguntando ao pastor David. Se nós pregamos o amor, falamos do amor, estamos na igreja, e as pessoas que recebem esse amor logo em seguida nos vê fazendo coisas ruins, falando mal, com uma conversação muito ruim, qual é o impacto disso na vida deles? Estou falando isso porque o pastor David é muito experiente em pregar a essa comunidade da África e tudo mais. Can I be fully honest? Pastor, eu posso ser muito honesto no que eu vou dizer aqui? Because of what you just said, this environment Porque isso que você acabou de dizer, pastor. is why many people in the world call Christians hypocrites. Porque por conta disso que eu acabei de dizer, muitas pessoas são chamadas lá no mundo inteiro por cristãos hipócritas. And I have talked to many atheists, E eu tenho falado com muitos ateístas. and their problem and why they are an atheist E há um problema porque eles dizem que são ateus. is because of what you said. É porque por conta daquilo que você diz a eles. Quer dizer, eles se tornaram ateístas muitas vezes porque eles não conseguem ver em nossa vida um testemunho fiel à palavra de Deus. Olha aí. Irmão Ailton Mendonça conosco, irmã Ellen Coan, paz do Senhor, seja bem-vinda em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos aqui falando sobre o tema. Say hello to Ailton, pastor. Hello, Ailton Mendonça. Mendoza. Yes. Botucatu. Botucatu. Oh, I said it right. I did good this time. Say Ellen. 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 Do you know Ellen? Yes. André, wife. Yes. Trabalho. Ellen está dizendo assim, todos deveriam assistir esse programa. Aprendemos muito. Everybody must watch this program. Everybody should watch it, they should like it, and they should share it. Todo mundo tem que assistir, tem que dar um like aí, curtir em nome de Jesus e compartilhar, irmãos. Compartilhar esse programa em nome de Jesus. Jackson, my name is Jackson. My name is Jackson. Jackson. This program can help many people heal. Pastor David está dizendo que esse programa pode curar muitas pessoas. Many things have been discussed, many things that are truth. Muitas coisas que nós estamos discutindo aqui, muitas coisas são verdadeiras. And if we would share this, people would receive this truth. Se você compartilhar esse vídeo, esse programa, muitas pessoas podem receber, então, em nome de Jesus, essa cura, esta conscientização
de falar bem, de usar a língua, a boca para falar coisas boas em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, E você está assistindo o programa Cadeeso. Eu não sei se nós estamos ao vivo na rádio, não Missão Central, mas eu quero divulgar a nossa rádio Missão Central, www.radiomissãocentral.com. Vou repetir, www.radiomissãocentral.com. Baixe o aplicativo no Google Play ou Play Store. Baixe o aplicativo Rádio Missão Central, coloque lá no seu celular, no aplicativo, para você acordar de manhã sempre com um hino escolhido, um hino bíblico para a sua vida. Eu todo dia acordo com um louvor da Rádio Missão Central. Baixe o aplicativo Rádio Missão Central e passe então a interagir e ouvir o Rádio Missão Central. Jackson. Hello, Jackson. Say hello to us. Fale alô para nós, Jackson, por favor, em nome de Jesus. Seu amigo Pastor David está aqui esperando um alô seu em o nome do Senhor e Salvador Jesus I will Cristo. see him Tuesday. Você vai ver ele na Tuesday, not tomorrow. Yeah, tomorrow's Tuesday. Tomorrow. Yeah. Ele vai te ver amanhã, Jackson. Ele falou que vai te ver amanhã em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amen. I have a big hug for him. Eu quero te dar um abraço amanhã, Jackson. Ele falou que vai te dar um abraço amanhã, viu? Em nome de Jesus, viu? Irmãos, estamos no programa Cadeeso, estamos aí já indo para os minutos finais do nosso programa Cadeeso, que teve como tema hoje o que a Bíblia diz sobre fofoca. A escolha é tua. A palavra diz qual é a consequência da fofoca. A palavra diz qual é a consequência da língua que fala mal as coisas más. Mas também a consequência daquele que vela pelas coisas que saem da sua boca, da nossa boca. A escolha é tua. O pastor David já falou sobre conscientização. Conscientização. O que você pode ou deve escolher hoje? A boa palavra? Sim, a boa palavra. Falar bem, irmãos, é uma atitude maravilhosa. Aliás, tem uma frase que diz assim: os pequenos falam das pessoas, né? As pessoas grandes, elas falam de coisas, de ideias, do amor de Cristo, de ideias que vão construir o corpo de Cristo. Pastor Nicolas Karen, pastor, paz do Senhor. Pastor Nicolas is from Argentina. Argentina? Yeah. Really? Oh, hello, Pastor. How are you, Pastor Nicholas? Ele está dizendo assim, aí, Pastor Nicolas, how are you? It's our friend. Yes. You know him. Você conhece o Pastor Nicolas? Acabei de chegar aqui, Pastor Nicolas. Pastor Nicolas, o povo está pedindo o senhor nesse programa aqui. Yes. O povo está pedindo o senhor nesse programa aqui. Agora, na presença de todos, você vai ter que dizer isso daí, hein? He's in Argentina right now. Você está na Argentina, Pastor Nicolas, ou está no Brasil, em Sorocaba, especificamente? Responda aí pra gente. Ellen Kwan. Pastor David will be with me on the 15th July. Is that correct? Hallelujah. He said never. He never said something like that to me, Pastor. This is fine. Let's do it. Let's do it. Pastor David estará dia 15 de julho. 15 de julho lá em Sorocaba, pastor. Passa o endereço da igreja aí, Pastor Nicolas, para a gente já divulgar no programa para os irmãos que estão colaborando com a obra do Senhor. Eu vou pedir para o nosso irmão Tiago, subir um pouco ali que eu quero ler o que irmã Ellen escreveu. Tiago 1,26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Concordo, irmã Ellen, em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, Nicolas. Pastor Nicolas está em Sorocaba. Oh, he's in Sorocaba. I want him, when he goes back to Argentina, I want him to watch the program from there, so we're in Argentina.
Ele quer que quando você retornar lá na Argentina, assista esse programa e divulgue esse programa lá na Argentina. Aliás, a Argentina tem uma cidade, a beautiful city in Argentina. Beautiful. Argentina is beautiful. Eu conheci uma cidade na Argentina chamada San Isidro. San Isidro. Que linda, San Isidro. A beautiful city na Argentina, San Isidro. Pastor José Claves, pastor vice-presidente do nosso ministério, também primeiro secretário, pastor José Claves. Say hello to hello, Pastor José Claves. Yes, I said it right. Yes. Yes, you said it right. Your I Portuguese am more Brazilian all the time. Yes, your Portuguese is improving. And I like feijoada and churrasco more every single day. Ele está dizendo que o português dele está se aprimorando e ele gosta de feijoada, churrasco. É o primeiro pastor que gosta de picanha com leite moça. Eu não acredito, irmãos. É um grande homem de Deus, mas tem um gosto péssimo para churrasco. Wonderful. Wonderful. Pastor Nicolas, grande conferência, não podemos parar em nome de Jesus. Daí manda o endereço, Pastor Nicolas, para nós podermos divulgar. Pastor Nicolas, o povo quer que o senhor... San Isidro, Buenos Aires, linda mesmo. San Isidro. San Isidro. A beautiful city. Buenos Aires. Oh, wow. A linda cidade. Yes. Pastor Nicolas, o povo quer o senhor nesse programa. Me coloquem, pastor, tal segunda-feira nós estaremos aí falando da palavra do Senhor. Muitas pessoas aqui, depois, offline, nos procuram, falam, pastor, eu quero ouvir o pastor Nicolas aí no programa, trazer a sua experiência, trazer uma palavra, né? Em nome de Jesus estamos aqui, pastor Nicolas, em nome do Senhor. Amen, Pastor David, you are finished your program. Nós estamos terminando o nosso programa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado. Amém. Thank you, pastor. Thank you, Tiago. Thank you, Tiago. Muito obrigado, Tiago, em nome de Jesus. Pastor David, nós podemos deixar o programa. Pastor David, what is your next agenda? My next agenda, I go to a vigilia on Saturday night. A minha próxima agenda, ele está dizendo, vai ser numa vigília, em sábado à noite agora. Yes, Do you know? São Paulo. Em São Paulo, uma grande vigília lá em São Paulo, em o nome de Jesus. Irmão, você quer convidar o pastor David White para pregar na sua igreja? Basta você mandar uma mensagem para ele. Né? O pastor Ed é o seu tradutor, mas eu posso dar o meu... may I give my cell phone for agendas for you? Yes, please. E você pode procurar... o pastor David pregar na sua igreja, trazer uma palavra na conferência, no congresso, através do meu próprio celular, que é código 15 99132 3918 99132 3918. Pastor, amém, será um prazer, pastor. Vamos marcar agora offline, eu te procuro no WhatsApp, vamos marcar uma segunda-feira para o senhor vir aqui pregar a palavra, testemunhar, falar das coisas que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Pastor José Claves, a paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe ainda mais este programa. Pastor Zé Claves saying hello, God bless you. Hello, Pastor José Claves, God bless you. Nós vamos orar para o pastor Zé Claves, que hoje às 3:30 da manhã está saindo aí para ir a São Paulo fazer um exame. We're gonna pray to Pastor Zé Claves, because at 3 a.m. is leaving to São Paulo to a medical exam. Oh, really? Yeah. Okay. With his heart or? Yes. Okay. Yes. All right. After you're gonna preach. Last night, God gave me a word of knowledge. Pastor Zé Claves, ele está dizendo que a última noite, ontem Deus deu uma palavra de sabedoria a ele, de conhecimento. And I said, Eddie, tell anybody that is having chest pains and heart problems to come forward right now. E naquela noite, ontem ele falou assim para o tradutor, que é o presbítero Ed, diga que tem 4 pessoas aqui que eu preciso orar por problemas cardíacos. And 4 people received healing and all the pain left their bodies. E
4 pessoas, pastor Zé Claves, receberam a cura de problemas cardíacos, que estavam com dor do lado no coração. And I believe God can do another miracle tonight. E eu sei, pastor José Claves, que Deus pode fazer mais um milagre nesta noite. O 5º milagre, ontem teve 4. Hoje pode ter mais um, e este é o teu milagre, pastor José. Estamos aqui com a nossa irmã, graça e paz, irmão Heleno, a nossa irmã Ana Paula, a paz do Senhor, servos de Deus, Gessé Camargo, a paz do Senhor, pastor Marcos, pastor mais que abençoado. Say hello to Ana Paula. Paz, peace of the Lord. A paz Ana do Senhor. Paula, God bless you. Deus abençoe você, a paz do Senhor, irmã Ana Paula. Gessé Camargo, say hello to him. Who? Gessé. Jessé, God bless you. God bless you. Ele não sabe falar Camargo, say Camargo. What? Ele não consegue, pastor Gessé, ele não consegue falar Camargo. 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 Yes. Camargo. God Camargo, bless you. Camargo. A paz do Senhor. Aqui é o pastor Urias. Pastor Urias is a big singer. Oh. He has 2 CDs. Red, wow. and I invited him to come here to be. Pastor Urias, eu estou dizendo para o pastor David que o senhor é um grande cantor, é um grande adorador do Senhor, já tem 2 CDs gravados. Seja bem-vindo, pastor Urias. Glória, estamos aqui. All right, hallelujah. Say, hello, pastor Urias. Urias. Hello, Pastor Urias. Yes? Yes. Is this it? Pastor Urias, é isso mesmo. Wow, this is hard. Vai ser um próximo convidado para vir aqui louvar ao Senhor, contar da tua trajetória, falar do seu novo lançamento, o seu CD. Eu já tenho, pastor Urias, alguns CDs já aqui no meu WhatsApp, ele já me enviou. Glória, estaremos aqui, Ana Paula, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, estamos juntos aqui nesse programa da coordenadoria Cadeeso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. What more, pastor? We need to pray for Pastor José Claves. Eu perguntei para ele o que mais, pastor David, antes de nós terminarmos. Nós temos que orar para o pastor José Claves, em nome de Jesus. Irmãos, antes de terminarmos, I have to ask people that want to pray. Okay. Eu preciso te perguntar, irmão, se você precisa de oração, se você quer colocar aí, pastor, ore pela nossa vida, nós vamos orar agora. Pastor David vai orar, irmão Tiago vai vir aqui com a gente, conosco, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pastor, glória, pastor Urias, em nome de Jesus, nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, eu vou dar um tempinho aí, que o nosso programa ele tem um tempinho aí para você digita, demora um pouquinho, alguns segundos para aparecer para nós aqui. Se você tem um pedido de oração, coloque agora o pedido de oração, fale para nós, em nome de Jesus, fale conosco, nós estaremos aqui orando por vocês. Tem algum vizinho, alguém na tua igreja, alguém na tua família, vamos orar. Oramos pelo pastor José e pastor Aníbal. Aníbal is our pastor in our church. He is in hospital at the hospital in São Paulo. Okay. What specific? Just Healing. pray. Yeah. Just healing. Okay. Yeah, just healing. All right. Nós vamos orar pelo pastor Aníbal também, que está internado lá em São Paulo. Vamos orar pelo pastor José, que está indo fazer esse exame amanhã, pela madrugada agora, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, em nome de Jesus. Você precisa de oração, irmãos? Fale conosco agora, nós vamos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui nosso irmão Tiago para vir aqui conosco e nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir para o pastor David, ele vai orar em inglês, eu não vou traduzir porque a oração é para o Pai, o nosso Pai sabe todas as línguas. Vamos orar também para a irmã Vilma, pastor Aníbal e pastor José. Vilma, pastor Aníbal, e nosso Deus que é o nosso Pai, misericordioso, vai ouvir esta oração em nome de Jesus, seu Filho amado, e o Espírito Santo vai nos conduzir à sua presença e Deus vai fazer milagre através desta oração, em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Lourdes, lá da Secretaria de Educação. Lourdes. Ok. Ele não sabe falar Lourdes, mas ele vai orar pela Lourdes, em nome de Jesus. Peço oração. Ana Paula is asking, praying for his family, for her family. Amém. Nós vamos orar pela sua família também. Irmã Ana Paula, em nome de Jesus.
Nicolas, Nicolas, vamos orar pelo meu filho Nicolas, que vai passar por uma cirurgia agora. Irmãos, é o momento de nós fazemos uma corrente de fé, irmãos. Eu vou te convidar na tua casa aí para você fechar os teus olhos. Talvez você está com teu marido, fechar os teus olhos. Vamos, pastora Andréia. Paz do Senhor, Andréia. Pastor Andréia. All right. Yeah. Okay. I'm not going to be able to read them all here shortly. Seja bem-vinda, pastora, em nome de Jesus. Viu? Vamos orar pela pastora Andréia and her family. Amém. All right. Josia Campos, vamos orar pelo nosso... People asking for prayers, many names. I'm not going to be able to say them all now. Vamos orar pelo pastor Josia, o nosso irmão Josia Campos. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma grande corrente agora, em nome de Jesus. Amém? Father God, in the name of Jesus the Christ, the risen Son of God, we take authority over every sickness and every disease by the power of the blood of the Lamb. It is written in your word that by the stripes of Jesus Christ they are healed. Right now we bind up these forces of evil. Right now we bind up every sickness and disease. We command them to go right now in the name of Jesus. We speak to Pastor Jose Clavis's heart right now. Be healed in the name of Jesus. All pain go now in the name of Jesus. We speak to inflammation. You go now in the name of Jesus. We release your healing power. Lord, rebuke every sickness and disease. We command healing right now. You sent your word to heal these people. You sent your word to heal these families. Right now, every name that has been listed here, Lord God, every sickness and disease, every problem must bow to the name of Jesus. It must be bowing right now. Lord God, we proclaim miracles right now. By the stripes of Jesus Christ, they are healed. Every symptom of every sickness, of every disease right now, every stone be disintegrated and turned to dust in the name of Jesus by the foot of Christ. I thank you, God, for moving with power. I proclaim miracles right now. I proclaim the blood of Jesus over their lives. I proclaim the resurrection power in their lives, Lord God, that your healing power would minister life to every cell of their bodies, God, that every cell would respond to the word of God, respond to the word of life, that healing would flow right now from heaven, that the stripes of Jesus Christ would be applied to their life, that faith right now for miracles would be released. Lord God, there is no distance in prayer. We release your miracles now. We release your healing now to each and every person, to each and every family, to every situation right now. We proclaim miracles right now to your pastors, to your servants, to your brothers and our brothers and sisters, God. We release your healing power. We release the power of heaven right now. The kingdom of heaven is at hand, and right now we release the power of healing, of miracles right now for every situation. We speak to them now. Be healed in the name of Jesus. Sejam curados. Miracles and healing. Milagres e maravilhas. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Os irmãos que nos acompanharam ao vivo. Muitos irmãos nos acompanharam aí, compartilharam o vídeo. Irmã Ângela, seja bem-vinda à paz do Senhor. Oramos aí já pelo pastor Urias, esposa Lucena. Pastor Urias, se o senhor puder estar conosco aqui segunda-feira que vem, divulgando o teu trabalho, louvando ao Senhor. Lembrando, irmãos, que o programa Cadezo vai ao ar toda segunda-feira às 19h30. Segunda-feira que vem, irmãos, olha só, um pastor lá de Vila Velha estará conosco aqui falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele é pastor, professor de teologia, prega por vários lugares, e antes ele vai estar aqui conosco na segunda, já 2 semanas depois ele vai para a Inglaterra fazer a obra do Senhor. Então esteja ligado, divulgue esse programa segunda-feira que vem às 19h30 em nome de Jesus. Pastor Urias, eu gostaria de contar com a tua presença nesse programa, divulgando o teu trabalho em o nome do Senhor. Depois nós falamos aqui offline, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, pastor. Amém. Last words. Invite people to be with us in the next Monday. Yeah. Come join us next Monday. It will be powerful. Venha na próxima, nos assista, esteja conosco na próxima segunda-feira, porque vai ser poderoso. And life transforming.
e vidas serão transformadas. We can become one body. Nós temos que nos tornar uma só pessoa, um corpo. One body. Um corpo. With one purpose. Com um propósito. For the glory of God. Para a glória de Deus. Let's come together every Monday. Vamos estar juntos toda segunda-feira em nome de Jesus. And encourage each other in the faith. E encorajar outras pessoas na fé. This is a wonderful time to come together, Pastor. É um tempo maravilhoso para nós estarmos juntos. Programa Cadeias, Estado de São Paulo. Join us every Monday. Junte-se a nós toda segunda-feira às 19h30. Irmão Tiago, muito obrigado pela parte técnica, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos em nome de Jesus. Te vejo na próxima segunda-feira às 19h30. Nosso pastor Gilvan estará aqui falando da volta de Jesus Cristo. E se Deus quiser, pastor Urias louvando ao Senhor em o nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. irmão. Bye, bye. Bye, bye. God bless. God bless you. Deus abençoe a todos, Amém. em nome de Jesus. Bye, bye.